explicação duvidosa da poesia. Mas a poesia inexplicável da poesia, mesmo entoada a última série, Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos estudar o Renascimento e a estética do Renascimento, que é o classicismo. O Renascimento tem uma longa duração na história da civilização, né? Na verdade, alguns teóricos consideram o Renascimento a partir do século XV e se estendendo até o arcadismo francês, ou seja, tem diversas fases, né? Vamos pegar aquela fase relacionada mais especificamente ao classicismo e depois vamos dar uma olhada na obra de Luís Vaz de Camões, Literatura Portuguesa. A Renascença começa no século XV na Itália. É o momento em que se há a valorização, em que se há a consciência da importância do ser humano. Com essa consciência da importância do ser humano, essa valorização, essa centragem no ser humano, ou seja, o antropocentrismo, centrar-se no ser humano, teremos o começo de um esforço humano para superar as adversidades, para superar os seus dilemas, para superar os seus problemas. Logo, o homem vai atrás de desafios e tenta superá-los. Temos então, a partir desse momento, o começo das grandes navegações. E, como as grandes navegações, vem a consequência da descoberta de novas terras, né? Ou seja, a descoberta do novo mundo. O homem para, pensa, trabalha, constrói e supera os seus limites. Qual era o limite do homem no século XV? O limite era o mar. Ele ultrapassa, ele transcende isso e descobre um novo mundo. Com a descoberta desse novo mundo, teremos então uma revolução comercial. O extrativismo material dessas novas terras serão base econômica por muito tempo dos países do Velho Mundo. O que vai acontecer também é uma retomada da literatura e da arte greco-latina. Por quê? Porque era uma arte que se centrava no ser humano, uma arte antropocêntrica. Como no Renascimento a gente tem essa valorização do ser humano, é uma arte que coaduna com a ideologia da época. Outro fator importante também é que é nessa época que teremos a criação da imprensa por Gutenberg. Ou seja, vai haver uma popularização dos escritos. E se forma uma burguesia. Se forma uma classe média agora com uma formação lógica, com uma formação baseada na matemática, com uma formação baseada na gramática, baseada no direito civil e no direito penal. Os artesãos, administradores, funcionários públicos, forma-se uma classe mais consciente, representativa da época do Renascimento, que vai valorizar mais a arte. Vamos ler agora o que Salvatore D'Onofrio fala sobre o Renascimento. Nascia, enfim, o ideal renascentista do homem. O indivíduo que tinha coragem para enfrentar os riscos da aventura, com o fim de acumular experiências e riquezas, que tinha inteligência para adquirir uma profissão e exercê-la eficientemente, que tinha amor pelas instituições políticas e gosto pelas obras de arte e pela literatura. Vamos agora resolver uma dúvida que paira sempre quando se estuda o Renascimento. O que é o Renascimento, o humanismo e o classicismo? Qual a relação que eles possuem entre si? Muito bem. Nós temos, primeiramente, o Renascimento como um movimento cultural oposto à cultura clerical. A cultura clerical que é teocêntrica, centra-se em Deus. O Renascimento que é antropocêntrico, centra-se no homem. Ou seja, temos valores opostos aí. É o ressurgimento, é a revalorização de valores antropocêntricos. Por isso que se volta também a questão da mitologia greco-latina. Porque cultura pagã valoriza o ser humano. O humanismo
é a filosofia do Renascimento, é o substrato ideológico. É o momento em que o homem põe em xeque os seus valores. E o classicismo é a opção estética da época. Ou seja, a representação do Renascimento e do humanismo, as suas ideologias, os seus conceitos serão representados nos aspectos estruturais e conteudísticos das obras do classicismo, ou seja, classicismo é uma opção estética. Resumindo, Renascimento, movimento cultural, humanismo, filosofia, classicismo, estética artística. Em relação ao humanismo, vamos ver o que o filósofo Protágoras de Abdera fala. Lembrando que pode-se considerar Protágoras de Abdera o primeiro dos humanistas, né? Ele é da Grécia Antiga. Vamos ao que ele diz, então. O homem é a medida de todas as coisas. Protágoras de Abdera, o primeiro humanista, Grécia Antiga. Vamos agora aos artistas do Renascimento. A gente vai ter como principais nomes Leonardo da Vinci, Rafael e Michelangelo. Na literatura nós vamos ter Rabelais, com Gargantua e Pantagruel. Também teremos Montaigne, com seus ensaios, Thomas Moros, com Utopia, William Shakespeare, com Hamlet e Romeu e Julieta, principais peças teatrais dele, né? Mas tem uma gama de peças teatrais do William Shakespeare. Teremos também Gil Vicente com a trilogia das barcas, o Alto da Barca do Inferno, o Alto da Barca do Purgatório, o Alto da Barca da Glória. Se lembrando que a principal dessas obras é Alto da Barca do Inferno, em que ele vai fazer uma crítica a todas as camadas sociais da sociedade portuguesa. Se lembrando que Gil Vicente faz crítica a todas as camadas sociais, mas não faz crítica à fé religiosa e muito menos ao rei, porque o rei era seu mecenas, né? Se lembrando que ele tem um caráter moralista em suas obras, mas faz parte do Renascimento, pelo menos numa fase de transição entre a Idade Média e o Renascimento. As obras puramente renascentistas de Gil Vicente, a gente tem Alto da Lusitânia e a farsa de Inês Pereira, que centra-se basicamente em valores antropocêntricos. Também temos ainda Luís Vaz de Camões, literatura portuguesa, com Os Lusíadas, e também Miguel de Cervantes, com o romance de cavalaria, Dom Quixote. E nas ciências temos Leonardo da Vinci, que atuou em diversas áreas do conhecimento, Copérnico e Galileu Galilei. Vamos agora às características gerais do classicismo, a estética da Renascença. A primeira delas é a valorização da cultura greco-romana, ou seja, há uma retomada dessa cultura, uma revalorização da mitologia pagã. Se lembrando que na Grécia Antiga se acreditavam nesses mitos, agora no classicismo são meros recursos estilísticos. Por quê? Porque a crença que se tem aí é em Deus, no Deus católico. Os deuses da mitologia são recursos de uma construção de um texto. Traço fundamental também do classicismo é a impessoalidade. A impessoalidade é a marca de imparcialidade na intenção de se criar a obra universal, a obra intemporal, com valores universais, com valores absolutos. Como o escritor tenta atingir esse ideal? Primeiro, escrevendo uma obra com harmonia e equilíbrio, preceitos da estética greco-latina. Uma obra perfeita, uma obra bela é aquela que apresenta harmonia e equilíbrio. Só se atinge esse equilíbrio através do racionalismo, ou seja, não se abrirá espaço para emoção que não seja filtrada pela razão. Então, o racionalismo é essencial para, a partir daí, se atingir a objetividade. Então, com uma obra objetiva, se atinge a universalidade. Se lembrando e repetindo, a subjetividade, então, referente à emoção, é filtrada pela racionalidade, referente à objetividade. Duração no classicismo em Portugal. O classicismo começa em Portugal em 1527, com o retorno de Sá de Miranda de Florença, trazendo essa nova cultura, essa nova ideologia estética do classicismo, e vai terminar
com a morte de Luís Vaz de Camões, o principal nome do classicismo em Portugal, em 1580. Se lembrando que em 1580 tem o início da União Ibérica, quando Portugal, por 60 anos, vai virar mera colônia da Espanha. Muito bem. Agora vamos tratar de Luís Vaz de Camões. A obra de Camões é dividida em duas partes, que chamamos de Camões lírico e Camões épico. Vamos analisar primeiro Camões lírico. A lírica de Camões é dividida em dois temas. Primeiro, o tema do amor, onde temos a contraposição do amor ideal com o amor real. Qual a solução desse conflito, né, desse jogo de oposições? É a superação disso pela realização, ou seja, o amor carnal acontece na poesia lírica de Camões. Vamos ver agora o principal poema de Camões sobre o amor e as suas contradições. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Podem se dar conta nesse poema que ele é composto por constantes paradoxos ou oxímoros, ou seja, contradições que não têm uma solução. Vejam, amor é fogo que arde sem se ver. A questão de ser luminoso e ao mesmo tempo não se poder enxergar. Um contentamento descontente. Outro exemplo mais claro ainda é ferida que dói e não se sente. Com esses recursos de contradição, Camões está demonstrando que o amor é completamente contraditório. E daí a gente vai ter nele a questão desse conflito sendo resolvido a partir da realização do amor carnal. O que se tem, então, especificamente na poesia sobre amor de Camões? A síntese entre o ideal e o possível. Estamos mais próximo, então, de um realismo em relação ao amor. O outro tema da poesia lírica de Camões é o desconcerto do mundo, em que encontramos os desajustes entre a realidade e os valores, ou seja, aquilo que se prega não é o que acontece realmente. Então temos a instauração de um mundo problemático e contraditório. Vamos aos aspectos formais de Camões, que intensificam o sentido desses poemas. Primeiro deles, escreveu em redondilhas maior, com 7 sílabas poéticas, e redondilha menor, com 5 sílabas poéticas. Também escreveu canções, éclogas, poemas pastoris, elegias, poemas de lamento e de tristeza e sonetos. O soneto é a forma de 2 quartetos e 2 tercetos, que favorece o discurso dialético entre a tese e a antitese, ou seja, tese e antítese. Temos aí o jogo de conceitos. E na poesia de Camões, então, revela-se o conceptismo. Podemos dizer que a poesia lírica de Camões é conceptista. Vamos agora ler mais um poema de Camões em que revelamos essas características. Mais um soneto de Camões, então. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de mor espanto, que não se muda já como soía. Bem, vamos comentar o segundo quarteto da obra. Continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança.
Do mal ficam as mágoas, na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. Essa ideia de transição na obra de Camões, principalmente nesse poema, revela o desajuste entre os valores e a realidade. Por quê? Os valores que se pregam são os bons valores, que vão ficar na saudade. O que fica é aquilo de mal, essa mágoa permanece, ou seja, se prega algo que na realidade não ocorre. Vamos ver agora Camões épico. É a parte da obra de Camões que é tipicamente clássica. Por quê? Porque a lírica, por vezes, vai ter traços de um maneirismo, aquele jogo de contradições, aquele jogo de oposições representa um conflito. Se representa um conflito, nem muitas vezes haverá um equilíbrio e uma harmonia. Agora, na poesia clássica de Camões, isso acontece constantemente, o equilíbrio. Temos como representação da poesia do classicismo em Camões, o poema épico Os Lusíadas. Mas antes de falar especificamente sobre os Lusíadas, vamos falar sobre o épico. O épico é um gênero narrativo, onde haverá a heroização da coletividade, baseando-se em valores antropocêntricos, valorizando o ser humano. Temos então os feitos de uma coletividade, na verdade os grandes feitos dessa coletividade. Logo, nos Lusíadas, o que temos? Os grandes feitos do peito ilustre lusitano, ou seja, do povo português. Mas temos como representante desse povo português um herói épico. Quem é o herói épico ou o que é o herói épico? O herói épico é o representante das virtudes de um povo. No caso dos Lusíadas, o representante dessas virtudes é Vasco da Gama. Mas Vasco da Gama não é um indivíduo, é o representante de uma coletividade. Então, todas as qualidades que encontramos em Vasco da Gama só existem porque são qualidades do povo português. Vasco da Gama é corajoso, é honrado, é perspicaz, é inteligente, é audaz. Tudo isso se deve porque o povo português possui essas virtudes, possui essas características. E é representado pelo herói Vasco da Gama, que vai enfrentar todas as dificuldades para conseguir a conquista da Ásia. Vamos ver agora o mapa que indica o trajeto que Vasco da Gama fez com a sua frota até chegar à Ásia. E é o trajeto narrado nos Lusíadas. Vamos agora à estrutura poética. O poema Os Lusíadas é escrito todo em decassílabos, ou seja, 10 sílabas poéticas. E é escrito em oitava rima, ou seja, estrofes com 8 versos. No seguinte esquema, AB, 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 CC. Sempre havendo essa rima. E é dividido em 10 cantos. Podemos entender cantos por capítulos, onde é narrada a história de Os Lusíadas. Vamos agora à estrutura narrativa da obra de Camões. Quanto ao narrador, quem narra a obra Os Lusíadas? Temos 2 narradores. O principal deles é Luís Vaz de Camões, que na maioria dos capítulos ou dos cantos narra. Mas nos capítulos ou cantos 3, 4 e 5 temos o próprio Vasco da Gama contando a história da saída de Portugal até a chegada a Melinde. Ele conta tudo isso ao rei de Melinde e depois a retomada da narrativa por Luís Vaz de Camões. Vamos então à estrutura de um épico. O épico de Camões é baseado nos épicos clássicos, como a Ilíada, a Odisseia e a Eneida. Se lembrando que a Ilíada e a Odisseia são de Homero e a Eneida de Virgílio. Sendo assim, tem uma divisão clássica baseada nessas epopeias. Qual é a divisão? É dividida em 5 partes, que começa com a proposição, onde temos o assunto a ser tratado e o motivo desse assunto a ser tratado. Depois da proposição vem a invocação. No caso dos Lusíadas, a invocação é as ninfas do Tejo, do rio Tejo, o rio de Portugal. Sempre há uma invocação a um ente mitológico. Depois da invocação, há a dedicatória, e a dedicatória nos Lusíadas é referente ao rei Dom Sebastião, então é um oferecimento ao rei Dom Sebastião. A quarta parte é a narração, onde haverá a navegação de Vasco da Gama, as disputas entre Baco e Vênus, porque Vênus apoiava os portugueses
nessa empreitada e Baco não queria que isso ocorresse. Por quê? Porque Baco é um deus proveniente da cultura oriental, da Ásia. A Ásia era de Baco, ele não queria que os portugueses conquistassem a Ásia. E também temos os episódios, nessa parte ainda da narração, como o episódio da morte de Inês de Castro e do Velho do Restelo, que são os mais conhecidos, e depois a gente vai ler alguns trechos. E, finalmente, a quinta parte, temos o epílogo. O epílogo é onde Camões vai falar da decadência do povo português, da sua tristeza em relação a isso e de que Portugal não merece ser cantada. Temos uma espécie, então, de profecia de Camões, porque a obra é publicada em 1572 e em 1580 temos a decadência final de Portugal, quando se torna colônia da Espanha na União Ibérica. Se lembrando, por ser Camões um classicista que segue os preceitos de harmonia e equilíbrio da cultura greco-romana, os Lusíadas segue a estrutura clássica. Essa divisão acontece em qualquer épico clássico. E isso é importantíssimo. Por quê? Porque comprova as características de valorização da cultura pagã. Vamos ler agora alguns trechos de Os Lusíadas. Canto 1. Proposição. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, e em perigo e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas, de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar engenho e arte. Canto 3. Episódio de Inês de Castro. Ó tu que tens de humano o gesto e o peito, se de humano é matar uma donzela fraca e sem força, só por ter sujeito o coração a quem sou e vencê-la, a estas criancinhas tem respeito, pois o não tens à morte escura dela. Mova-te a piedade sua e minha, pois te não move a culpa que não tinha. Canto 4. Episódio do Velho do Restelo, 94. Mas um velho de aspecto venerando, que ficava nas praias, entre a gente, postos em nós os olhos, meneando 3 vezes a cabeça, descontente, a voz pesada um pouco a levantando, que nós no mar ouvimos claramente, com saber só de experiências feito, tais palavras tirou do esperto peito. Ó glória de mandar, ó vã cobiça, desta vaidade a quem chamamos fama, ó fraudulento gosto que se atiça, co-aura popular que honra se chama, que castigo tamanho e que justiça fazes no peito vão que muito te ama, que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimentadas. Importantíssimo em Os Lusíadas, temos uma visão aristocrática social e uma visão aristocrática intelectual. Na visão aristocrática social, temos uma conquista da aristocracia portuguesa, e não necessariamente do peito lusitano, porque quem comanda tudo isso é a aristocracia. E da visão aristocrática intelectual, temos a superação dos humanos em relação aos deuses. Os portugueses são tão superiores que superam até os deuses. O que acontece então de fundamental na obra Os Lusíadas? A antropomorfização dos deuses e a divinização dos homens. Na verdade, quem tem um aspecto e as atitudes de um ser mitológico, de um semideus, é Vasco da Gama. Por quê? Porque os deuses, os mais comentados, né, os principais, Vênus e Baco, vão estar brigando por vaidade. Veja só, qual é o desejo de Vênus de ver os portugueses bem-sucedidos? Por ela gostar da língua portuguesa que se assemelha muito ao latim. E por que Baco não quer que os portugueses cheguem à Ásia?
porque ele não ficaria mais conhecido, porque a Ásia é dele, os portugueses dominariam essa região, e ele não ficaria mais como o líder daquele local, como o representante ou como o dono, digamos assim, da Ásia, porque ele é um deus absorvido da cultura grega, mas que provém da cultura asiática. Vamos agora às dicas de estudo. A minha dica de hoje é vocês procurarem em livros de arte os autores que eu falei para vocês terem mais uma noção do que é a arte pictórica e escultural renascentista. E também a leitura, pelo menos, dos trechos de Inês de Castro e o Velho Restelo de Os Lusíadas, sem contar os sonetos de Camões. Bem, por hoje é isso, pessoal. Bom estudo e até uma próxima. Na aula de hoje, estudamos o Renascimento, classicismo. Estudamos o contexto histórico do Renascimento, os principais artistas e cientistas da época, as características gerais do classicismo e especificamente o classicismo português com a figura representativa de Luís Vaz de Camões, tanto na sua poesia lírica quanto na sua poesia épica. Bons estudos! Mas a poesia inexplicável, mesmo vinculada à última série, Bem, o meu conselho de hoje é bem simples, juntar literatura e história, ou seja, construir um diálogo com o professor de história para que o contexto histórico seja bem definido e a partir dali vá se inserindo as obras dos artistas, não só da literatura também, como das demais artes. Fica uma aula mais interessante e abre-se um campo de discussão para maiores dúvidas dos alunos. não a explicação duvidosa, mas a poesia inexplicável, mesmo vinculada à última série, é uma retomada da literatura e da arte greco-latina. Por quê? Porque era uma arte que se centrava no ser humano, uma arte antropocêntrica. Como no Renascimento a gente tem essa valorização do ser humano, é uma arte que coaduna com a ideologia da época. Outro fator importante também é que é nessa época que teremos a criação da imprensa por Gutenberg. Ou seja, vai haver uma popularização dos escritos. E se forma uma burguesia. Se forma uma classe na Itália. É o momento em que se há a valorização, em que se há a consciência da importância do ser humano. Com essa consciência da importância do ser humano, essa valorização, essa centragem no ser humano, ou seja, o antropocentrismo, centrar-se no ser humano, teremos o começo de um esforço humano para superar as adversidades, para superar os seus dilemas, para superar os seus problemas. Logo, o homem vai atrás de desafios e tenta superá-los. Temos então, a partir desse momento, o começo das grandes navegações. E, como as grandes navegações, vem a consequência da descoberta de novas terras, né? Ou seja, a descoberta do novo mundo. O homem para, pensa, trabalha, constrói e supera os seus limites. Qual era o limite do homem no século XV? O limite era o mar. Ele ultrapassa, ele transcende isso e descobre um novo mundo. Com a descoberta desse novo mundo, teremos então uma revolução comercial. O extrativismo material dessas novas terras serão base econômica por muito tempo dos países do Velho Mundo. O que vai acontecer também... não a explicação duvidosa, mas a poesia inexplicável, mesmo vinculada à última série,
Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos estudar o Renascimento e a estética do Renascimento, que é o classicismo. O Renascimento tem uma longa duração na história da civilização, né? Na verdade, alguns teóricos consideram o Renascimento a partir do século XV e se estendendo até o arcadismo francês, ou seja, tem diversas fases, né? Vamos pegar aquela fase relacionada mais especificamente ao classicismo e depois vamos dar uma olhada na obra de Luís Vaz de Camões, Literatura Portuguesa. A Renascença começa no século XV